Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais um super conteúdo aqui do nosso canal e hoje trazendo notícias sobre o fundo imobiliário Cartesia ou Cartesia, como alguns chamam, Capital, que é um dos principais fundos imobiliários que investem aí no segmento residencial, ou seja, construindo imóveis, vendendo imóveis, e ele tem entregado um resultado espetacular. Tem conseguido bater o IPCA mais 6, tem conseguido bater a Selic, mesmo quando ela estava 13,75, conseguiu bater o Ibovespa em todos os cenários, e é justamente esse fundo imobiliário que nós vamos trazer para vocês conhecerem um pouco sobre este fundo imobiliário, certo? E você que ainda não é seguidor desse canal aqui, onde nós tratamos principalmente sobre fundos imobiliários, deixa de perder tempo e segue aí o nosso canal, que todos os dias nós trazemos notícia para vocês sobre fundos imobiliários, mostrando aí para vocês o mercado como um todo, não somente trazendo aqueles fundos imobiliários sempre conhecidos, MXRF11, CPTS, não. Existem mais de 500 fundos imobiliários para a gente explorar e muitas vezes a gente fica restrito somente naquela bolha lá dos fundos imobiliários que os influencers nos apresentaram quando a gente começou a comprar fundo imobiliário. Então, apresentando esse fundo imobiliário, ele é o famoso Cartesio, Cartesia Capital. Ele vem com a seguinte sigla para você negociar na B3, comprar e vender, é o CACR11. E ele trouxe aí o seu relatório gerencial. Nós vamos estar dando uma olhadinha aqui no seu relatório gerencial. A primeira notícia muito boa é que quem está por trás dele é o Banco da Ecoval. E quem conhece o Banco da Ecoval sabe que o Banco da Ecoval ele ama renda fixa, ou seja, ele gosta de ter investimentos bem seguros e ele está por trás de outros fundos imobiliários, né? A taxa de administração de 1%, ou seja, ao ano, tá, comparado com os fundos, está na média, tem um patrimônio de 381 milhões, tem 3,8 milhões de cotas no mercado e aquele famoso fundo imobiliário de base 100, ou seja, o seu valor patrimonial por cota, ou seja, se ele vendesse toda a sua carteira, entregasse esse dinheiro para o seu cotista receberia R$ 99,85 por essa cota. E ponto importante, o mercado já precificou para cima, né? Porque a Selic vinha caindo, ela parou de cair, existia a expectativa da inflação subir, mas ela não vai subir aqui no Brasil, tanto porque lá nos Estados Unidos a taxa de juros não caiu. Se a taxa de juros nos Estados Unidos não cai, o dinheiro todo do mundo é sugado para os Estados Unidos. E como eles estão em um ano eleitoral, precisa de muito dinheiro para bancar campanhas. Então, provavelmente, se você está na bolsa de valores, aí no negócio de ações, saiba, muita gente está dizendo para você comprar ações, cuidado, a bolsa ela vai cair ainda mais, certo? A bolsa só vai voltar a subir quando a taxa lá nos Estados Unidos começar a cair. Então, muito cuidado com esses conteúdos aí, porque muitos de vocês têm ações na carteira que eu sei e vê a bolsa caindo, se empolga e quer lá comprar ações baratas, né? Que é a história dos influencers. Mas lembre-se, quando o Ibovespa vai caindo, é como você querer aparar uma faca no ar quando ela está caindo. Você vai cortar a sua mão, ou seja, você vai comprar e você vai ter que ter estômago de ver as suas cotas caindo. Por isso que tenha calma, espere a queda parar e ele voltar de novo a subir. Muito cuidado, eu vi aí muita gente
deixando de comprar fundos imobiliários para comprar lá ações, dizendo que a ação está barata. Eu estou de olho no movimento de vocês, porque todo dia eu acompanho aqui o cenário e eu percebo aqui com a questão das visualizações o que acontece quando o pessoal quer migrar aqui atrás de ações. Vamos lá. Comprem para vocês verem se no outro dia vocês não vão estar no vermelho. Por quê? Porque lá está caindo as ações e o IFIX ele caiu, mas ele vem se mantendo, né? Por quê? Porque ele vem entregando rendimentos previsíveis. Olha aqui, o CAC 11 ele vem entregando aí para você cotista, né? Há mais de um ano na casa acima de R$ 1,30 por cota. E isso é muita coisa, uma vez que você está comprando ele ali na casa dos R$ 100, né? Casa de R$ 106. Ou seja, no mês de abril, ele distribuiu para você, isento de imposto de renda, R$ 1,39, ou seja, um excelente retorno. Isso dá um dividend yield de 1,31 e ao longo de um ano, mesmo nos cenários mais adversos que a gente tem vivido aí, ele nunca entregou abaixo de 1,30. Se bem ele entregou aqui, né, no mês de janeiro 1,29, mas é sempre de 1,29 para cima. Ou seja, nesse fundo imobiliário você está ganhando aí mais de 1% ao mês, isento de imposto de renda, e quem se posicionou lá atrás, há um ano atrás, está com um rendimento ainda maior com ele, certo? Seguindo aqui a nossa análise, né? Ele vem conseguindo performar muito melhor aí do que o IPCA, porque o IPCA está com muita dificuldade de subir, né? Por que ele está com muita dificuldade de subir? Porque justamente a Selic ela vem travando aí o IPCA e com isso ele não consegue disparar, de forma que o IPCA acumulado está em 2,6 e no período, né? 2,6 aí. E isso é muito pouco diante do cenário aí que nós estamos, né? Então temos que ficar de olho aí. Descendo mais um pouquinho aqui no CARC 11, a gente consegue observar que a liquidez dele vem aumentando, como também a sua base aí de cotista, né? Sua base de cotista vem subindo aí ao longo do tempo, né? Assim também como o volume financeiro negociado também vem subindo na casa dos milhares e a quantidade de cotista também, né? Principalmente agora no final do ano de 2023 para início de 2024, olha o que aconteceu. Lá no final de 2023, ali, nós estávamos na casa dos 13.558 investidores. Com a mudança de ano, olha o que aconteceu. Saltou para 18.880, ou seja, cresceu bastante a quantidade de cotista. Por quê? Porque aqui está pagando muito do ponto de vista de receita muito alta, 5,1 milhões, contra uma despesa de 345 mil, que é muito pequena. Se esse fosse um fundo de tijolo, aí sim nós estaríamos com um sério problema. Se nós observarmos do ponto de vista de rentabilidade mensal, 13,356 no mês, nos últimos 12 meses, 18,98%. Aonde que você consegue, dentro de 12 meses, uma rentabilidade de 18,98% em um fundo de papel? Me diga aí onde é que você encontra em canto nenhum, porque a finalidade de um fundo de papel não é ter rentabilidade, é colocar dividendo no seu bolso. E ele vem fazendo isso, vem tendo rentabilidade para você e colocando muito dividendo no seu bolso para você aí que é investidor. E é interessante que essas receitas não foram só altas no mês de abril, não. Pelo contrário, no mês de abril foi cair a receita. Em março, em fevereiro, em janeiro foram muito maior e mesmo assim ele conseguiu pagar aí para você que é cotista 1,32 ao mês, ou seja, o que é muita coisa, certo? Com relação à sua carteira em si,
98,28% em CRI, ou seja, é aquele fundo de papel, aquele fundo que compra dívida. Evidentemente que ele está voltado principalmente para o segmento residencial, né? Sua maior parte, depois residencial e comercial, e por último, shopping center. O que significa aqui? Significa que ele investe num segmento que, Selic caindo, embora nós não temos previsão de queda até o final do ano, mas vai haver mudança na gestão do Banco Central, a Selic ela vai cair à força, e ela caindo à força, a inflação ela sobe tranquilamente, sobe muito, e isso vai explodir o dividendo da carteira. Por quê? Porque também nem tudo é somente maravilha. Eu não sou influência aqui para estar mentindo para vocês, enganando vocês. CARC CR11, ele é o fundo high yield. Ó, aqui, IPCA mais 12,7, e a sua porcentagem de Selic, que é 0,2, é CDI mais 7, ou seja, risco para valer. Eu não vou mentir para você, dizer que você não está no fundo high yield. Você está no fundo high yield, mas por que ele é high yield? É porque quem ele empresta é mal pagador? Não. É porque ele investe no setor residencial, ou seja, os CRI que ele compra é de quem vai furar chão, vai colocar as vigas no chão, vai subir toda a estrutura e depois vai vender. Ou seja, existe um processo natural aí, certo? Não é que nem aqueles fundos imobiliários onde eles compram um CRI ali, mas de um imóvel que já está pronto. Aqui não. Ele compra CRI em imóveis, esse dinheiro vai ser investido na construção de imóveis residenciais, na construção de shoppings, né? E por esse negócio ainda estar sendo construído, essas obras estarem sendo concluídas, precisa de uma taxa alavancada, né? Então você precisa, como investidor, ter essa noção na sua mente. O que é um fundo high yield, que ele é high yield porque ele pegou o CRI que ninguém quer, aí ele foi lá e pegou e montou a sua carteira, que é o caso do DEVA 11 e outros fundos imobiliários, e fundo que ele é high yield, mas por causa do segmento que ele investe. Ou seja, ele tem CRI bom na sua carteira. Só que a sua carteira precisa de uma taxa maior, por quê? Porque é um terreno. Aquele terreno ali vai ser descampado, aquele terreno vai colocar as vigas no chão, aquele terreno vai construir o imóvel, depois aquele imóvel, durante o processo de construção daquele imóvel, as casas, os espaços vão ser vendidos. Então, para você entender que eu preciso, como este imóvel não está finalizado, quando eu compro esses CRI, eu preciso colocar uma taxa maior. Eu preciso colocar uma taxa maior. Né? Raciocina comigo. Você vai emprestar um dinheiro para o seu colega. Esse seu colega, ele já tem uma casa construída. Então, você vai emprestar o dinheiro a um determinado valor para ele reformar a casa dele. Já você vai emprestar o dinheiro para um outro colega seu, comprar essas dívidas, ou seja, passar esse dinheiro para ele. Só que esse outro colega seu, ele ainda vai construir a casa, aonde você vai cobrar maior taxa. Claro, naquele que não tem nada construído. Entretanto, qual que vai te dar um maior retorno? Aquele que você emprestou o dinheiro para ele reformar a casa, ou aquele que você emprestou o dinheiro para ele construir a casa, vender a casa e passar o dinheiro para você? Claro que nesse outro tem bem mais risco, mas entretanto o retorno é bem maior. Por isso que desde que ele surgiu, ele consegue aí ter um bom rendimento, e no cenário que nós estamos entrando agora, né, aí de queda da Selic, ele se beneficia. Por exemplo, ele tem um IPCA em 11, IPCA em 11, um CDI 7, um IPCA 12,68, ou seja, é uma carteira bastante
arrojada, né? Ou seja, aqui não é para você que está começando. Não vou mentir para você, bote o CAC 11 aí na sua carteira. Aqui é que é quem já tem carteira sólida e tem aqueles 10% ali da sua carteira de fundo imobiliário que você quer arriscar, quer ganhar dinheiro mesmo para valer. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Nós temos aqui três investimentos. Né? Três investimentos aqui que foram feitos em Fortaleza, né? Que aqui é onde eu moro, onde o CRI, que investiu nesses imóveis, foi justamente do CAC 11, e onde as obras estão 100% concluídas. Mas olha aqui, ó, olha as informações. Segmento residencial, a taxa foi o IPCA mais 11, por quê? Porque está investindo em imóveis, eles estão finalizados. Isso aqui não são imagens computacionais, aqui são imagens reais de um imóvel físico. O saldo devedor tem 5,9 milhões e o vencimento é junho de 2024. Securitizadora Vigo, agente fiduciária Pentágono, medição de obra Dexter e rate BB-. Só para você entender qual o tipo de imóvel que o CAC investe. Vamos ver como é que a bolsa está olhando, né? Ele está no meio caminho, né? Entre a cotação mínima e a cotação máxima. Seu dividendo 14,98, ou seja, muito alto. Caiu um pouquinho no último mês, e isso todo mundo já esperava que o fundo imobiliário indexado ao IPCA acabasse caindo. Por quê? Porque a notícia que acabou saindo aí é que a Selic talvez não feche o ano em 8,5, nem 8, nem 9, mas feche em 9,5. Por isso que a bolsa está desmoronando. E enquanto a bolsa está desmoronando, ou seja, se você tem ações, vá lá na sua carteira e você vai ver você perdendo mais de 6, 7%, 8%. Tem gente aí que está vendo a sua carteira desmoronar, perdendo aí quase 20%, e aqui ele caiu 0,3%. Ou seja, nem mexeu e a bolsa desmoronando, certo? Valor patrimonial R$ 99,85, já está acima do seu preço sobre o valor patrimonial, ou seja, já está começando a ficar caro, mas é um caro devido ao retorno, que está muito grande. Tem 12,3 milhões em caixa, seu dividend yield cresce 1,65 e a cota sofreu uma pequena queda, e você estará junto com 20.528 cotistas aí compartilhando este fundo. Nós podemos observar o dividendo dele veio um pouquinho menor do que no ano anterior. Isso já é esperado, porque no ano anterior, nesse mesmo período, a Selic estava em 13,75. E lembra que ele tem um CDI e 7 na carteira dele, né? E a inflação ainda não conseguiu disparar. Mas a inflação disparando, certamente ele vai pagar muito mais do que no ano passado, certo? Então, esse era o Fundo Imobiliário Cartesio ou Cartesia de Recebíveis Imobiliário, mas um fundo imobiliário high yield, mas só que ele é high yield porque ele investe no segmento de risco. Não é porque os CRIs dele sejam horríveis, é tanto que eu mostrei aqui para vocês alguns imóveis aí que ele vende, né? Onde muitos deles já estão concluídos. Está aqui, ó. Ativos em Canoas, no Rio Grande do Sul, né? Ativos ali localizado também no Rio Grande do Sul. Ele já coloca aqui, não é em área de enchente, ou seja, você pode ficar despreocupado. Muita gente estava com medo, né? Ao imóvelzinho em Goiânia também já finalizado, seja 100% da obra concluída, ou seja, um bom fundo imobiliário, mas é para quem já está posicionado. Informação importante: 100% das obras concluídas e 93% vendido. Por quê? Porque hoje está muito caro morar nos grandes centros urbanos, certo? Então esse é o nosso vídeo de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo conteúdo aqui do nosso canal.